E diante de tudo isso que a gente viu nos últimos dias e o impacto das conversas com Vorcaro, Flávio Bolsonaro parece estar tentando mudar de estratégia e parece tentar criar uma ponte com o mercado financeiro. Por isso é hora da análise com ela, Lucinda Pinto. Lu, muito boa tarde. Uma coisa é querer criar uma ponte. Outra coisa muito diferente é construí-la. Flávio quer ou Flávio está construindo? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. O fato dessa informação de que ele teria encontros com a Faria Lima é uma demonstração de que ele tem noção da importância de construir essa ponte. A questão é que o que a gente conseguiu apurar até aqui é que ele não tem ainda condição de fazer ali o cara a cara, né? De se expor de fato a um questionamento, como provavelmente aconteceria se ele estivesse participando de eventos reunindo muita gente, muitos investidores. Então, o que é claro é que ele precisa realmente construir hoje essa imagem de que é ainda o candidato preferido do mercado financeiro, mas ainda tem muitas fragilidades, muitos pontos cegos aí para conseguir fazer isso de fato, Naka. Você concorda com a leitura que alguns agentes do mercado têm de que a Faria Lima acaba apoiando Flávio Bolsonaro muito mais por ser contra o presidente Lula e muito menos pelas qualidades e características do senador? Ou seja, dá para dizer em bom português que a Faria Lima não comprou essa pré-candidatura, mas que acaba apoiando para não apoiar o presidente Lula? Sem dúvida. Primeiro teve aquela reação inicial de quando o Flávio a candidatura... Dei Exatamente. Então, isso já provocou aquele impacto negativo justamente porque o mercado não via nele essa alternativa. Mas aí fica sempre aquele espírito do deixa disso, talvez ele seja melhor, mais preparado. A gente ouviu muito isso, né, das pessoas de mercado. Não, ele é mais técnico do que o pai, ele tem as qualidades do pai e tem alguns defeitos corrigidos, ele é um Bolsonaro, um Jair aprimorado. A gente ouviu muito essa visão, essa leitura, mas parece que foi realmente um desejo, uma ilusão, porque hoje não é essa visão que o mercado tem. E acho que é importante dizer que, embora ainda entre o Lula e o Flávio, talvez o mercado ainda prefira o Flávio, justamente por conta dessa experiência aí de ampliação de gastos que este governo está fazendo, quando a reação, na verdade, que o Flávio teve ao episódio do vazamento do áudio que ele mandou para o Vorcaro, trouxe um pouco essa leitura de que ele é muito mais fraco do que se imaginava. Ele está muito menos preparado para enfrentar... Como agente político, né? Como agente político para enfrentar o Lula. Então, acho que tem duas coisas. O episódio propriamente dito, que obviamente é uma má notícia, fala muito sobre ele, mas... Isso eu entendo que o mercado estava disposto até a relevar, isso é um caso isolado, isso daqui a pouco o eleitor esquece, tudo bem. O problema é que, olhando para a forma como ele está reagindo, o conteúdo do discurso e, de alguma forma, até um certo nervosismo nesse posicionamento, isso está fazendo o mercado rever, inclusive, ele como um candidato provável, né? ou um vitorioso provável. Agora, vamos pensando assim, né? Pensando que a gente tem um diagnóstico de problemas econômicos na economia brasileira, não é de hoje. A gente sabe que hoje um grande problema, é fiscal, ou seja, é um governo que gasta mais do que arrecada, e isso gera como implicação aumento da dívida. É isso. Isso está por trás do juro alto, da inflação, enfim, uma série de aspectos da nossa economia. Uma maneira que praticamente todos os economistas dizem que poderia atacar este problema seria, por exemplo, acabar com vinculações e o engessamento do orçamento público. Por exemplo, salário mínimo, programas sociais, são medidas que poderiam gerar um impacto que reduziria as nossas despesas como sociedade. Foi o que o pai de Flávio fez com o ministro Paulo Guedes. Não deu aumento real do salário mínimo, não deu aumento real para as aposentadorias. Flávio disse que não vai fazer isso. Aí fica difícil de entender como ele quer conquistar a Faria Lima se ele não está defendendo a principal pauta que me parece que a Faria Lima gostaria nas contas públicas, né? Essa
sensação que dá é que ele ainda está um pouco indeciso ali sobre que postura assumir. Até a ausência de um nome objetivo ali, né? A gente tem algumas especulações sobre possíveis assessores econômicos, mas ele ainda não definiu uma equipe para assessorá-lo, né, para definir o seu plano econômico, plano de governo. Então, até a ausência desses nomes, acho que contribui para essa sensação de que ele está evitando se posicionar de forma objetiva. E o que eu ouvi, Naka, de algumas pessoas com quem eu conversei hoje, representantes de grandes bancos, de grandes gestoras, de grandes corretoras, é que tem muita curiosidade, muito interesse do mercado em ouvir o que ele tem a dizer. O ponto é que parece que ele não está preparado para ser sabatinado ali pelo mercado, que é o que vai acontecer se ele participar de qualquer evento. Que, aliás, é uma postura, um comportamento que todos os candidatos costumam ter. Se submeter a essa sabatina e ali... e é muito interessante porque muitas vezes nesses encontros com os investidores, muitas vezes os candidatos e seus assessores falam coisas bem diferentes do que eles falam nos palanques, porque ali ali eles têm que jogar o jogo técnico, convencer o mercado de por que eles são bons candidatos, diferente ali do palanque em que o discurso é outro. Mas o Flávio, ele não está se submetendo até aqui a isso. E essa informação de que ele teria essa agenda com a Faria Lima levou um pouco as pessoas a acreditarem que talvez fosse o início dessa aproximação, mas o que a gente tem de informação é que não. Pode ter até alguns encontros reservados, mas não é esse tipo de relacionamento, de reconquista, digamos assim, do mercado. O que a gente conseguiu apurar hoje aqui na CNN é que até teve agenda em São Paulo, mas foi uma agenda muito mais com o setor privado, com empresariado, do que com o Faria Lima. São coisas, parecem muito próximas, mas elas são diferentes. Quando você conversa sobre, por exemplo, contas públicas, juro, com um industrial e um financista, são mundos completamente diferentes, né? E acham completamente diferente tudo, praticamente. E, eventualmente, a pauta ou o interesse são contraditórios. Exatamente. Às vezes, o setor produtivo defende uma agenda que é oposta da que o mercado vê como positiva. Isso, exatamente. Não, e aí, essa apuração da Lucinda é super interessante, porque é isso. Quando o candidato não tem segurança ou não tem o que dizer, ele não vai ter esse momento do tete-a-tete ali, porque ele vai ser perguntado pela Faria Lima, o que o senhor vai fazer com isso? E aquele outro? E aquilo aqui? Não vai ter o que responder. Agora, é interessante você dizer sobre os nomes, né? Porque cogitou-se ali no começo, tinha um rumor de que Mansueto Almeida seria o homem por trás da equipe econômica de Flávio Bolsonaro. E ele disse de maneira clara, não quero voltar para a política. Então, me parece que tem uma dificuldade aí de atrair nomes, né? Sem dúvida. O que eu ouvi, inclusive, hoje, Naka, é que se o Flávio realmente crescer e eventualmente vier a chegar muito perto ali com chances reais para o segundo turno, que o próprio mercado pode forçar o Flávio a escolher um nome à altura do Mansueto, que haveria uma coordenação no sentido de trazer um nome mais forte para viabilizar um plano econômico que agrade ao mercado, enfim, uma coisa para a gente acompanhar. Mas realmente não está fácil neste momento o Flávio atrair esses nomes de consenso do mercado financeiro neste momento. A grife não é fácil de ser atraída. Lucinda Pinto, obrigado pela conversa. Até amanhã.